Bom dia, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje é sábado, que dia maravilhoso! Um dia para estarmos em família, um dia para descansarmos. Alguns ainda trabalham, têm algumas atividades, mas já vamos nos acalmando, né? Para podermos estar mais perto de Deus. Todos os dias são dias de estarmos perto de Deus, mas no final de semana é aquele momento também que nós paramos um pouco nossas atividades e podemos estar mais presentes na igreja, na congregação, na comunhão com os irmãos. Podemos estar mais perto da palavra de Deus, mais perto, da família da fé. Então convido você nesse final de semana não ficar em casa, mas procurar, ir à igreja, organizar-se para estar com a sua família, junto com a família da fé. Ali o Senhor ministra a sua bênção, ali o Senhor derrama da sua presença. Quando nos reunimos como filhos de Deus à mesa com o nosso Pai, o Senhor se faz presente. Ele diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. Então o Senhor está presente quando nós nos reunimos. Precisamos nos reunir no nome dEle. E aí coisas sobrenaturais acontecem. Vamos aproveitar o nosso tempo, andando com Deus e estando na presença de Deus. Hoje eu quero começar uma nova série com você, onde nós vamos conversar a respeito do Sermão do Monte. Nós vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então o Evangelho de Mateus, ele nos relata a vida de Jesus, o seu ministério público na terra, conta a sua história. E tem 3 capítulos que são destinados ao ensinamento que Jesus trouxe quando ele subiu a montanha e começou uma pregação. E esse ensinamento ele é chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. É um resumo dos ensinamentos morais, dos princípios que Jesus traz para as nossas vidas. Daquilo que Deus, o Criador, lá do céu espera para a humanidade. É um ensino também de Jesus a partir da sua experiência como homem, porque Jesus ele é Deus eternamente, mas ele vem à terra e ele se faz homem. E aí nessa experiência como homem, ele sente também as nossas dores estando no nosso lugar, e ele vai então trazer a sabedoria de Deus para o contexto da nossa vida diária. Ele vai aplicar a palavra do Antigo Testamento para o nosso contexto atual. E aí nós vamos, a partir das palavras do próprio Jesus, olhar para o nosso coração e aprender aquilo que Deus tem para nos guiar para um caminho mais elevado. E Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante começa assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí o texto segue. Eu acho muito interessante que Jesus começa o seu sermão falando sobre as bem-aventuranças. E ele traz nas bem-aventuranças o sentido celestial, o sentido divino do que é ser uma pessoa feliz, do que é ser uma pessoa satisfeita. Diante dos olhos do mundo, o bem-aventurado, o feliz, aquele que tem sucesso, o bem-sucedido, que bem-aventurança significa isso, né? Ter sucesso, ter felicidade, encontrar o sucesso na sua jornada, né? Isso é ser bem-aventurado. É a sua aventura nessa vida, né? Encontrar um bom destino. O bem-aventurado é aquela pessoa que chega no lugar onde deveria chegar e que é feliz com isso. Então, diante dos olhos do mundo, o bem-aventurado, o feliz, o bem-sucedido, é o rico, é o que está rindo, é aquele que tem poder, é aquele que tem autoridade, é o que manda e desmanda, é aquele que se esbanja nos seus prazeres, nas suas noitadas, nas suas drogas, é aquele que, né, tem poder para mandar nos outros, para destruir vidas, é aquele que está no lugar, né, de ele ser o perseguidor, é aquele que está por cima, né, como dizem, por cima da carne seca. Aos olhos do mundo, a pessoa feliz é aquela que está sempre rindo. Aos olhos do mundo, a pessoa feliz é aquela que sabe tudo, ou que acha que sabe tudo, que sempre tem razão. Essa é a felicidade, esta é a bem-aventurança aos olhos do mundo. Mas Jesus começa dizendo o contrário, ele diz, olha, felizes, bem-aventurados são os humildes de espírito, os pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, calmos, os que são misericordiosos, que perdoam, os que são limpos de coração, aqueles que não guardam maldade, malícia, que não buscam prazeres imediatos, os pacificadores, não aqueles que causam a guerra, mas os que acabam com ela, os que são perseguidos, esses é que são felizes, inclusive os que são perseguidos por causa do meu nome. Então Jesus, ele mostra um contrassenso. Ele diz, olha, aos olhos de Deus, feliz não é aquele que aos olhos do mundo é feliz, porque eu sei o final dessa jornada. É isso que Jesus está dizendo. Felicidade não tem a ver apenas com as coisas desta terra, porque você pode aos olhos do mundo ser bem sucedido, mas passar a eternidade longe de Deus, passar a eternidade sofrendo no inferno. O bem-aventurado, o feliz, é aquele que vai herdar o reino dos céus. É aquele que vai ser farto de justiça. É aquele que vai alcançar misericórdia. É aquele que vai ver a Deus, que vai ser chamado filho de Deus. Aquele que vai ter o reino de Deus, aquele que vai ganhar recompensas de Deus. Esse bem-aventurado é aquele que anda no Espírito e é transformado pelo Espírito de Deus e tem um espírito parecido com o de Jesus. E ele começa dizendo então, os humildes de espírito. Não é aquele altivo, não é aquele que se acha que sabe tudo. O pobre de espírito é aquele que reconhece que não tem em si mesmo nada.
Eu sou pecador, eu reconheço que eu sou um pobre, miserável pecador, que eu não tenho resposta em mim mesmo. Então eu sei que eu preciso de um Salvador, eu sei que eu preciso de Deus, por isso eu sou humilde de espírito, eu reconheço a minha carência espiritual. Depois ele fala, bem-aventurados os que choram. Aqui os que choram são os que quebrantam o seu coração diante de Deus, os que se arrependem dos seus pecados, os que ficam tristes vendo as coisas como estão neste mundo. Nós não devemos nos alegrar nem com a morte do ímpio, diz a Bíblia. Deus dá um coração quebrantado ao seu povo, um coração que clama pela misericórdia de Deus, que chora com os que choram. Bem-aventurados os mansos. Deus está nos ensinando que nós precisamos acalmar o nosso ímpeto. Não somos nós que achamos a justiça, que resolvemos as coisas com as nossas próprias mãos. Precisamos acalmar a nossa alma. Parar de brigar, parar de buscar respostas pelas nossas mãos. Os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que querem ver as coisas certas. Aqueles que querem ver a justiça de Deus. E a justiça de Deus é realizada em Cristo, porque nele nós somos justificados pelo seu sangue. Os misericordiosos, aqueles que perdoam, são bem-aventurados. Misericordioso é uma pessoa que está pronta para perdoar. Os limpos de coração, aqueles que não guardam mágoas nem ofensas no seu coração, aqueles que não guardam impurezas, pecados, desejos impuros, promiscuidade, impurezas de toda parte, de todo tipo, mentiras. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça. Olha só o que Jesus está falando. Como é feliz aquele que, fazendo o que é certo, que me seguindo, que trazendo a paz, que falando corretamente, ainda assim for perseguido. Essa pessoa é feliz diante de Deus. Porque mesmo que os homens cometam injustiças, Deus não cometerá. Ou seja, esta pessoa contará com a ajuda de Deus, contará com o socorro de Deus, com a bondade de Deus. Como são felizes aqueles que aos olhos do mundo perderam tudo por minha causa. Como são felizes, como viverão plenamente na eternidade e desde agora já são felizes aqueles que andam na minha presença. Têm um coração humilde, choram, são mansos, calmos, têm sede pela justiça de Deus. Exercem misericórdia, limparam os seus corações, trazem a paz por onde andam. E mesmo que sejam perseguidos, são felizes. Mesmo que o mundo não os entenda, mesmo que a sua família os rejeite, são felizes, porque estão andando no caminho eterno. E a sua aventura, ela é boa, ele é bem-aventurado, ele vai chegar num bom lugar, ele vai chegar num bom resultado, ele vai colher frutos eternos, porque escolheu não andar conforme o espírito desse século, escolheu não andar conforme os filhos da desobediência, mas andar no caminho eterno de Deus, que parece loucura aos olhos deste mundo, mas que é sabedoria de Deus. Amém? Que possamos eu e você ser esses bem-aventurados. Querido Deus e Pai, neste sábado oramos pedindo, torna-nos bem-aventurados. Queremos, Senhor, ser humildes de coração, queremos chorar na Tua presença, queremos ter um coração manso, queremos desejar a Tua justiça acima de tudo, queremos perdoar, Senhor, queremos ter o coração limpo, queremos trazer a paz e queremos não Te negar mesmo que isso custe ser perseguidos. Transforma-nos, Senhor, conforme a imagem de Cristo. Dá-nos um coração conforme esse coração que Jesus vai revelando aqui, Senhor. Um coração parecido com o Teu. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, porque Tu tens para nós maravilhas,
coisas lindas preparadas. Descansamos em Ti, Senhor, e acalmamos a nossa alma na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Receba mais da presença de Deus sobre a sua vida. Meu amigo e minha amiga, você que é aqui do Vale dos Sinos, eu quero fazer um convite para você especial, muito especial. Hoje à noite, aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, nós vamos ter um encerramento de um grande evento que começou já na quinta-feira. Estivemos com ele ontem e hoje é o encerramento desse evento. Chama-se Impacto Jovem, mas é um evento aberto para toda a igreja, não é apenas para os jovens. Ele é organizado pelos jovens. Os jovens tiveram seus momentos quinta e sexta e hoje é um momento para toda a igreja. É um encontro de gerações. Nós vamos ter o culto da família junto com o encerramento do Impacto Jovem. Vai ser uma noite cheia da presença de Deus. Estarão ali todos os pastores da região do Vale dos Sinos. Vamos estar ministrando e nós queremos um derramar do Espírito Santo. Nós cremos num derramar de Deus sobre gerações, uma bênção sobre pais e sobre filhos, e Deus ungindo as gerações para cumprir o seu chamado. Eu creio que Deus tem mais para você. Eu creio que Deus tem algo para você especial hoje à noite. Venha estar conosco às 19h30, aqui em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé. Que Deus abençoe você. Não venha sozinho. Se você tem filhos, netos, convide eles. É um momento também para os jovens ficarem encantados. A igreja vai estar toda preparada, né? Tem toda uma decoração também para os jovens. Você vai gostar. Venha participar. Que Deus abençoe você e até hoje à noite.